Gostaria de dizer que é muito estranho gravar um vídeo enquanto o seu namorado joga do seu lado, porque eu não sei o quanto ele tá jogando e o quanto ele tá ouvindo o que eu tô falando, e aí ele vai ver eu gaguejando e errando, e aí eu vou ficar pensando na minha cabeça, meu Deus, estou falando tudo errado. Olá, quanto tempo? Não lembro mais como se faz vídeo para o YouTube. Faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Na real, que eu postei vídeo na semana passada, não foi não? Venho, por meio deste, dizer que agora nós temos um editor. Mauro, por gentileza, se apresente. Este é esse momento. O Mauro estará com a gente por tempo indeterminado, até eu me cansar da cara dele, da edição dele, demitir ele. E aí ele vai ter que pegar aquele cachorro dele, virar lata e dar pros vendedores. Arrumar dinheiro pra cuidar da família dele. O Mauro é meu amigo. E eu gosto do cachorrinho dele. Inclusive, eu disse que faria a segunda parte do vídeo da Blake e do Justin Baldoni. Só que o primeiro vídeo não foi muito bem. Eu sei que eu prometi pra vocês que eu faria a parte 2, mas o primeiro vídeo não foi muito bem. E aí eu pensei, será mesmo que eu quero sentar e ler 79 páginas de um processo judicial em inglês, e aí o vídeo vai mal? Não sei se eu quero. Então assim, se vocês quiserem mesmo a parte 2, então vão lá e engajem no primeiro vídeo, deem like, comentem, compartilha, assiste o vídeo pelo computador da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aí ele vai começar a ir bem e eu vou falar, então eles realmente querem a parte 2. E aí eu estarei disposta a ler as 179 páginas, tá bom? Então se você quer a parte 2 do vídeo da treta da Blake e do Justin Baldoni, vai engajar na parte 1. Muito obrigada. Eu vou colocar o meu óculosinho de nerd para ler o meu roteiro. E eu escrevi esse roteiro quando eu estava muito empolgada. Empolgada até demais, igual essas crianças que estão fazendo barulho lá fora. E aí eu acabei me empolgando e eu fiz uma análise muito profunda deste filme, que não acho que é tão profundo assim. Eu não tinha certeza se eu faria ou não esse vídeo, mas eu gostei tanto desse roteiro sem pé nem cabeça que eu decidi fazer o vídeo, então eu espero que vocês gostem. Shrek 2 é a maior e a melhor animação já feita na história deste mundo. E no vídeo de hoje falaremos sobre relacionamentos, sobre solidão, sobre lidar com parentes que você não gosta, sobre sair da sua zona de conforto e conhecer um mundo novo e viver uma aventura e evoluir como pessoa. Exatamente, eu consegui tirar tudo isso de Shrek 2. Vem comigo. O ponto central da minha análise vai ser o relacionamento da Fiona e do Shrek e o que acontece depois do final feliz. No final do primeiro filme, a Fiona se aceita como ogra, ela vai morar com o Shrek no pântano e eles vivem felizes. E eu acho muito legal que, apesar de serem diferentes, né, criações diferentes, os dois têm muitas coisas parecidas. Nós temos o Shrek, que curtia a sua vida no pântano e a sua rotina tomando banho de lama e escovando seus dentes com gosma de insetos. Apesar de ter a sua rotina no pântano e parecer feliz, a sensação que eu tinha era que ele era solitário, apesar de estar feliz no pântano. Ele era perseguido pelos humanos, as outras criaturas tinham medo dele porque os ogros não tinham uma boa reputação, então ninguém gostava de estar perto dele. Qual que era a solução? Eu vou me isolar, vou morar sozinho no meu pântano, pelo menos sozinho eu fico feliz sem ninguém enchendo meu saco, porque socialmente ninguém me aceita nessa bosta. E a liberdade de estar sozinho, completamente sozinho, é que você não tem regras e você não precisa se importar com os sentimentos dos outros. Você se torna, eu não diria egoísta, mas você só se importa com você. Eu sei que muita gente tem esse desejo, às vezes eu tenho, de sumir, de ficar sozinho, de não se importar com os sentimentos dos outros, de estar só. Viver tanto tempo sozinho nem sempre é tão bom, e eu vou usar o Shrek como exemplo. A gente pode olhar para a vida dele no pântano e pensar, não era solidão, era solitude, ele vivia muito bem no pântano sozinho, ele parecia feliz. E eu concordo que quando você vive sozinho, você mantém a paz, só que como você vai evoluir estando sozinho? Como você vai entender as outras pessoas e outros sentimentos além dos seus estando sozinho? Porque eu tô falando de uma solidão mesmo. Você não quer ter contato com as pessoas. Quanto mais tempo você passa sozinho, menos você quer
conviver com outras pessoas, porque você percebe que as outras pessoas trazem o caos pra sua vida, e é cansativo às vezes. Mas por incrível que pareça, ou pior que pareça, a gente precisa desse caos. A gente precisa desse caos pra conseguir evoluir como pessoa. Solitude não é se isolar. É estar bem com a própria companhia, só que a solitude não tira a necessidade de conversar e conviver com outras pessoas. Ela não tira essa necessidade porque somos seres sociáveis. Por que você acha que a gente vive em sociedade? Porque a gente precisa do outro, mesmo que a gente não goste do outro. É muito bom ter um tempo sozinho, mas você precisa do caos do outro pra você conseguir evoluir. Porque se você só ficar sozinho, você vai parar num ponto. Não tem mais como você evoluir. Você não tem outros exemplos além de você mesmo. E eu sei que você não é um bom exemplo. Por exemplo, o Shrek. Antes de conhecer o burro e a Fiona, ele não se importava com os sentimentos das outras pessoas, porque ele só vivia sozinho, só ligava pros sentimentos dele, então não tinha como ele ligar para as outras pessoas. Ele só aprendeu a como lidar com os sentimentos dos outros ou respeitar o sentimento dos outros depois que chegou o burro, infernizou a vida dele, e chegou a Fiona e colocou ele no lugar dele, pois ela é uma diva. Então, na minha percepção, apesar do Shrek ser feliz no pântano, quando ele conheceu os amigos e um amor, ele pôde ser mais feliz porque ele pôde evoluir e chegar na sua fase no filme 2, que é a versão quase evoluída. Ele evoluiu, mas precisava evoluir mais. E aí, nós temos a Fiona, que assim como o Shrek, também não foi aceita socialmente e teve que se isolar. No segundo filme, a gente vê que a Fiona, ela vem de outra realidade. Não sabemos o background do Shrek, pelo menos eu não sei, porque eu não vi o terceiro e o quarto filme, eu acho que tem um quinto filme e vai ter um sexto filme. Eu parei no 2. Todas as informações que eu tenho sobre esses dois personagens é até o segundo filme. Depois disso, eu não me comprometo. A Fiona, ela veio de um reino com coisas encantadas e bonitas. E aí, a aparência dela como ogra não agradava as pessoas. Então, ela foi isolada. Colocaram a menina num castelo, no deserto mais escaldante, no inverno mais invernante, no pior dos lugares, um castelo alto, protegido por um dragão. Ela foi desprezada pelos pais. O pai dela falou: não, filha, você é muito feia, eu preciso te deixar o mais distante que eu puder de mim, porque a tua cara, eu abomino a tua cara, filha. Lembrando que ele era um sapo. Esse sujeito, ele era um sapo e ele teve a pachorra de falar da aparência da diva, da Fiona. Meu irmão, o seu xixi cega as pessoas. Na real, que é mó superpoder legal, né? Ter um xixi que cega as pessoas. Curiosidades sobre sapos. Tem 2 glândulas de veneno na pele, uma atrás de cada olho, que só são ativas quando apertadas. Gente, talvez que sapos sejam mais descolados do que eu pensava. Eu retiro o que eu disse parcialmente. Aparentemente ele era feio e gosmento, mas ele tinha superpoderes. A coitada ficou lá esperando um príncipe encantado, só que ela não sabia como seria a aparência deste príncipe encantado. Ele poderia ser um negócio, uma coisa feia, só que ela queria tanto deixar de ser uma ogra, porque os pais dela abominaram a aparência dela, que ela estava disposta a se casar com qualquer pessoa, sem contar a solidão, né? Ela estava sozinha, sem amigos, sem ninguém pra conversar, a não ser o dragão. Será que ela conversava com o dragão? Eu nunca pensei nisso. Será que ela e o dragão eram besties? Acho que não, porque senão a dragoa teria libertado ela. Ou a dragoa só não se importava. Não é problema meu. Eu só tô aqui em volta do castelo, mas eu não tenho nada a ver com essa princesa. Porventura, por acaso, me disseram por aí que eu estou protegendo esse castelo. Mas da minha boca, você nunca ouviu da minha boca que eu estava protegendo esse castelo. Eu quero que esse castelo se exploda. Eu quero... Só tô aqui do lado do castelo, galera. Eu nunca falei que eu ia cuidar dele. Realmente, a Fiona era solitária. E aí, ela e o Shrek se encontram, os dois seres solitários que se parecem e se amam. E aí, eles vivem felizes até que a gente começa o segundo filme. Tudo que eu falei até agora vai fazer sentido, tá? Já fez sentido na minha cabeça. Mas vai fazer mais sentido ao longo do vídeo. Ou não. Não vou fazer promessas. Como eu disse, o segundo filme, ele lança uma pergunta. O que acontece depois do segundo filme? Porque o Shrek se casou com a Fiona e os dois estão muito felizes e querem
construir uma família. E aí? E depois disso, o que acontece? Naquele momento, o Shrek não tinha feito muitos sacrifícios. Ele salvou a princesa, ganhou amigos, ganhou um amor, então ele estava bem. E além disso, ele não se mudou do pântano, ele continuou morando no pântano com a mesma rotina, só que melhorada, porque agora ele tinha sua princesa. Pra ser justa, eu diria que ele abriu mão do conforto da solidão e da solitude pra viver uma aventura com a Fiona e se permitir ser feliz com a Fiona. Então sim, ele fez sacrifícios. Que profundo, Shrek. Já a Fiona, ela teve que passar por alguns processos. Primeiro de tudo, ela teve que se aceitar como ogra, que pra ela não foi fácil, porque a família dela rejeitou essa aparência, como eu disse mais cedo. Então ela teve que aceitar a sua aparência. E nós sabemos, tá bom, garotas? Nós sabemos que não é fácil aceitar a nossa própria aparência, principalmente quando as pessoas ficam falando da nossa aparência. A gente cresce bitolada, então demora muito tempo pra gente se aceitar. Eu imagino que a Fiona tenha se sentido da mesma forma. Além de aceitar a sua aparência, ela precisou abrir mão do seu sonho de princesa. Ela realmente queria ser uma princesa. A gente vê isso no primeiro filme. Só que ela abriu mão desse sonho, não como um sacrifício, mas como um ato de amor. Então, neste momento, eles precisavam balancear as coisas. No primeiro filme, foi a vez da Fiona, agora era a vez do Shrek. Quem bate na porta? O pessoal da família da Fiona do Reino Encantado. Pois ela é uma princesa, porque o pai dela é um rei e um sapo. E que tem um xixi venenoso. Eu vou explicar pra vocês qual é a sensação de conhecer tão distante. Eu não sei se você mora numa cidade pequena ou numa cidade grande. Eu moro em Guarulhos, que não é uma cidade pequena, mas se comparada a São Paulo, é uma cidade menor. Quando eu fui pra São Paulo pela primeira vez, eu percebi que os prédios eram muito altos e tinham muitos prédios. Então, era a sensação de ter um gigante, vários gigantes olhando pra você. O meu namorado, que está aqui jogando, inclusive, ele cresceu em São Paulo. Então, ele cresceu nesse grande pesadelo, nessa Gotham City dos infernos, esse umbral chamado São Paulo. Eu não gosto de São Paulo. Eu não cresci neste inferno, eu cresci no pré-inferno que é Guarulhos. E Guarulhos não é tão caótico quanto São Paulo, nem tão perigoso, pelo menos nas minhas regiões aqui que eu moro, tá? E aí quando eu fui pra São Paulo, foi um pouquinho assustador. Eu imagino que o Shrek se sentiu dessa forma quando ele chegou em tão distante, só que o dobro, porque as pessoas de tão distante não gostavam do Shrek, nem um pouco. Quando eu era criança, eu só conhecia o universo da Disney e as princesas e os contos de fadas e as coisas bonitinhas. Tinham algumas coisas assustadoras, como por exemplo o filme da Branca de Neve, porque aquela bruxa, ela era tenebrosa. Então, apesar desse filme da Branca de Neve, os filmes de princesas da Disney, eles não eram macabros, eles sempre tinham coisas bonitas e finais felizes. Eu gosto como o Shrek traz esse lado mais macabro, com ogros e árvores amaldiçoadas e gatos de botas, sei lá. Eu gosto como o Shrek é esquisito. É um reino medieval, só que ao mesmo tempo é uma paródia de Hollywood, tão distante. E eu, com 10 anos, eu achei isso o suprassumo da criatividade. Eu fiquei encantada, impressionada, maravilhada. Vitória de 10... eu não sei se eu tinha 10 anos, mas eu imagino que eu era muito nova. Pra mim, foi o auge da criatividade. Foi este universo de Shrek que me deixou encantada por Shrek 2. Não é que Shrek 3 e 4 sejam ruins. É que o 1, o 2, é tão fantástico que aí o 3 e o 4 meio que... Perdão. Bati no microfone. Pois bem, Shrek e Fiona chegam em tão distante, este mundo magnífico, as pessoas ficam horrorizadas porque a princesa ainda é um ogro, porque é uma maldição, né? Verdade, eles veem a versão dela como ogra como uma maldição. O resto, vocês lembram, eles vão jantar e o Shrek odeia o pai da Fiona odeia o Shrek joga na cara deste velho sapão safado que ele prendeu a filha dele numa torre. Ele tirou a filha dele de dentro de casa, onde ele podia ver a sua filha todos os dias, e jogou ela numa torre. O jantar se encerra e a Fiona fica chateadíssima porque ela queria que o Shrek e o seu pai se dessem bem. Você quer que o seu namorado se dê bem com a sua família e vice-versa. Então ela ficou chateada porque
O pai, o velho, ele era um otário. A gente sabe que ele é um otário. Isso aqui é unânime. Um grande otário. Só que, para o bem maior do seu relacionamento, às vezes você vai ter que lidar com o otário da família do seu parceiro. Não quer dizer que você precisa ter essa pessoa na sua casa todos os dias. Não estou dizendo isso. Mantenha a distância saudável. A cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez ao ano, pronto, essa é a distância saudável. Mas você sabe que quando você encontrar com essa pessoa, ela vai ser uma otária, ela vai ser uma mala sem alça, ela vai falar coisas que você sabe que é mentira, ela vai fingir ser uma pessoa que ela não é, e você sabe que ela não é essa pessoa, e isso te irrita, porque além de tudo ela é falsa. Você sabe de tudo isso, você sabe que ela vai agir dessa forma. Você pode estragar o rolê e brigar com essa pessoa e criar um clima super chato, inclusive com o seu parceiro ou a sua parceira, ou você pode passar por cima do seu ego e pelo menos ser educado com essa pessoa, mesmo que essa pessoa não mereça a sua educação. Os conflitos que essa pessoa causa dentro da família dela não é culpa sua, porque não faz parte da sua história. Se não se resolveu até agora, não é você que vai resolver brigando com essa pessoa. Então, seja educado, não crie uma situação chata. Do mesmo jeito que você vai ter que lidar com o otário da família do seu parceiro também vai ter que lidar com os otários da sua família. E você sabe que na sua família tem muitos otários. Eu sei que você sabe, talvez você seja um deles. Eu não julgo, posso ser também. Todos nós aqui nessa sala. Detalhe importante, não estou falando de coisas criminosas, tá? Se o otário da família faz coisas criminosas, não, ele não se encaixa no que eu falei agora. Porque às vezes vocês trazem uns exemplos muito extremos. Eu falo, você precisa perdoar o seu pai. E aí a pessoa responde nos comentários, mas e se o meu pai tiver esfaqueado a minha mãe até a morte? Aí, galera, vocês entendem que tá fora do meu alcance? Tá fora do que eu posso ajudar vocês? Voltando pro Shrek e pra Fiona. Nessa situação, o pai da Fiona, Sapão, ele é o babaca. Só que é um babaca tolerável. Menos quando a gente descobre que ele manda matar o Shrek. Porque tem esse detalhe, ele manda matar o Shrek. E ele colocou a filha numa torre. Sempre importante lembrar que ele colocou a filha numa torre. Não foi a mãe da Fiona. Mas ela foi conveniente. Decide de falar. O Shrek e a Fiona discutem no quarto e o Shrek fala que ele nunca deixará de ser um ogro, porque ele nasceu ogro, morrerá ogro, e ele é ogro. E a Fiona fica muito chateada com essa fala dele, ela se mostra, né, chateadíssima, e ela fala, eu mudei por você, Shrek. Pense bem nisso. E aí ela sai, deixando o Shrek pensando bem nisso. Depois disso, ele lê o diário dela, e eu abro um parênteses, não leia o diário das suas namoradas, e eu já avisei algumas pessoinhas nesse recinto que se ler o meu diário e encontrar alguma coisa que não gosta, problema é seu. É o meu diário, são os meus pensamentos. Eu estou escrevendo o que eu sinto, não para você ler, para mim. Se você leu e ficou magoado com uma coisa que não era nem pra você tá lendo, o problema é seu. Shrek. O Shrek lê o diário da Fiona e ele percebe que ela realmente queria ser uma princesa, que esse era o sonho dela. Só que ele leu o diário da Fiona de 14 anos, onde tá escrito Senhor Encantado, e ele achou que a Fiona quisesse esse tipo de príncipe, um príncipe encantado. Naquele momento, quando ele lê o diário, ele pensa, eu arruinei o sonho dela. O que o Shrek não entendeu é que a Fiona, ela já tinha encontrado o príncipe dela e ela já tinha o final feliz, que era com o Shrek no pântano. Só que pro Shrek, ele pensou no físico. O físico dele não era o tipo de físico que a Fiona esperava no seu marido. Lembrando que o Shrek não tem a melhor autoestima do mundo. No primeiro filme, ele não tinha certeza se a Fiona gostava dele ou não, porque ele era um ogro. Ele pensou, por que uma princesa se apaixonaria por um ogro? Então, o meu querido amigo Shrek não tinha a melhor autoestima do mundo. E aí ele viu que a sua esposa queria um príncipe encantado. O príncipe encantado é o quê? Loiro, padrão, gostosão com o maxilar travadão. O Shrek não é assim. Logo, foi a facada no coraçãozinho dele, na autoestima dele. Depois disso, a Fiona conhece a sua fada madrinha. A fada madrinha, ela foi a primeira vilã ambígua que eu conheci. Porque antes, os vilões eram maus
e pronto. E os mocinhos eram bons e pronto. Até que surgiu o Shrek, um príncipe do pântano que não tem a melhor personalidade e nenhuma boa reputação. Só que o Shrek, ele continua sendo um cara bom. Só que ele é um cara bom, vírgula, mas, porque ele é bom, porém, nem tão bonzinho assim. E aí nós temos a fada madrinha, que ela não era maligna, ela era canalha. Porque os malignos são aqueles que querem escravizar as pessoas, roubar culturas, sair por aí matando tudo, fazendo uma... Esses são malignos. Os canalhas são aqueles que não estão nem aí pro próximo. Se tiver que passar a perna, passa mesmo. Esse aí é canalha. E todo canalha pode virar um maligno. A fada madrinha, ela era uma canalha. Ela só se importava com seus próprios interesses e dane-se. Se você fosse contra ela, o problema é seu. Você vai fazer o quê? Você vai chorar? Ela é bonita, rica e uma fada madrinha. Ela já tem tudo que ela precisa. Na verdade, nem tudo. Porque ela queria o reino para o seu filho mimado. O que eu gosto na fada madrinha é que ela é má, só que visualmente você espera que ela seja uma personagem boa, porque ela é uma fada madrinha. E ela tá ali toda frufru, com o óculos dela, o coquezinho dela, a fadinha dela, as asinhas dela brilhando, a vara de condão dela, e ela é uma canalha. Eu adoro, eu acho ela uma diva, desculpa. Ela é aquele tipo de mulher que quando chega no lugar você bate o olho e você sabe que ela vai causar alguma confusão e você vai adorar ver essa confusão. Você não vai querer participar dessa confusão, mas você quer assistir essa confusão. E pra melhorar, ela tem este filho, esta unidade de filho. O Encantado, ele era um divo. Ele era um divo, vamos admitir que ele era um divo. Ele gostava de passar um gloss, ele gostava de dar um close, ele era um twink. Ele era o nosso twink quando a gente tinha 10 anos, pelo menos pra mim. Eu não sabia o que era twink quando eu tinha 10 anos. Apesar de achar o personagem um divo, eu adoro o design desse personagem e a personalidade desse personagem, ele representa tudo que eu mais odeio neste mundo, que são os filhinhos da mamãe. É aquele cara que você olha e você percebe que o cérebro dele tá intacto desde que ele parou de usar quando ele tinha 10 anos. Só que você também entende porque essa pessoa, esse filhinho da mamãe, não quer evoluir. Porque ele recebe tudo. Ele não precisa pensar em nada. Não foi ele que bolou o plano pra conseguir o seu reino. Foi a mãe que pensou num plano. Ele só foi lá e executou, ele não precisou usar a sua cabecinha oca. A vida não é mais fácil assim? Quando tem alguém falando pra você o que fazer e você só vai lá e faz? Eu gostaria de viver dessa forma, se eu tivesse a escolha. Bom, o que eu me lembro foi a primeira vez que eu vi essa personagem, eu achei ela fantástica, eu também gostei muito desse... Talvez eu não tenha gostado do Encantado quando eu era criança, mas hoje, reassistindo Shrek 2, eu gostei muito. Eu adoro uma boa dupla de trambiqueiros. Bom, a história do filme você já sabe, eu não preciso resumir pra você, espero que você lembre, porque você tem essa história guardada no seu coração, correto? Você tem a história de Shrek 2 guardada no seu coração, certo? Eu espero que sim. O Shrek conversa com a fada madrinha e pede a ajuda dela, só que ela tem um grande desprezo por lobos. E lobos? Ogros. Ela tem um grande desprezo por ogro. Meu Deus! E ela mostra isso, deixando bem claro que em todas as outras histórias não tem ogro. É claro que você não vai ter um final feliz quando você tem um ogro na sua história. E isso me faz pensar até que ponto essas pessoas sabem por que elas não gostam de ogro. Será que tem esse preconceito de que ogros são violentos e malvados e terríveis, e aí as pessoas pegaram isso como verdade, só que elas nunca viram um ogro, então não sabem dizer se isso é verdade ou não? Ou será que realmente tem um motivo para ter preconceito contra ogros? Será que eles realmente eram violentos? Ou será que era um pouco de cada? Alguns ogros eram violentos, mas nem todos os ogros eram violentos. Mas o que eu sei é que aquela sociedade não estava disposta a aceitar o Shrek e a Fiona, porque eles tinham... Me perdi. Não consegui concluir o pensamento. É isso. Esse é meu questionamento. Será que aquelas pessoas sabiam porque elas não gostavam dos ogros? Aposto que não. Depois disso, o Shrek invade o laboratório da fada madrinha, pega uma poção, e aí é a poção Felizes para Sempre, que ele virava uma versão padrão de ser humano. E aí, quando o Shrek vai tomar a poção, o burro fala... Ele lembra que o Shrek vai deixar de ser ogro.
E aí o burro pergunta, mas Shrek, você adora ser ogro? Não foi uma pergunta, né? Foi uma exclamação. O Shrek responde, mas eu amo muito mais a Fiona. Senhoras e senhores, palmas para este cara romântico. O Shrek estava disposto a abrir mão de quem ele era pelo amor da vida dele. Isso é muito fofo. Isso encheu o coração da Vitória de 10 anos de esperança. Eu queria encontrar uma pessoa que estivesse disposta a abrir mão do seu orgulho pra estar comigo. E eu encontrei. Ele não ouviu que ele tá jogando. Ele realmente não ouviu. Nada. Você vai ver no vídeo. No fim das contas, tudo que a Fiona queria era que o Shrek entendesse o mundo dela, entendesse esse outro lado dela. Ela não queria que ele mudasse, ela não queria que ele virasse um príncipe, ela não queria voltar a ser princesa. E ela deixa isso muito claro durante o filme. Quando a fada madrinha chega no quarto dela e começa a mexer os móveis do quarto, a Fiona não fica encantada. Ela fica incomodada. Depois que tentam enganar ela, dizendo que o encantado é o Shrek, ela não gosta mais desse novo Shrek, porque ele não é forçado, é falso. Não foi por esse Shrek que ela se apaixonou. Ela demorou tanto tempo pra aceitar a própria aparência que queriam que ela voltasse a ser uma coisa que ela não era. Ela só seria aceita pela metade. Ela não queria essa vida. Com o Shrek, ela tinha sido aceita completamente, como ogra, porque ela era uma ogra. Apesar de ter dado tudo errado, foi graças a essa grande aventura que o Shrek pôde abrir mão do seu orgulho e abriu o seu coração para a Fiona. A Fiona percebeu que ela realmente amava o Shrek, queria viver uma vida com o Shrek. O Shrek percebeu que ele queria o melhor pra Fiona, mesmo que ele tivesse que abrir mão dela. Esse é o nível do amor deste homem. Ele estava disposto a abrir mão da Fiona para que ela fosse feliz. Ele amava ela demais. E esse é o final feliz. O final feliz não é felizes para sempre. É um final que às vezes você vai quebrar a cabeça, às vezes você vai ter dúvidas, às vezes você vai precisar amadurecer e abrir mão de coisas. Mas você tá com a pessoa que você ama, então você é feliz. Por isso que o seu final é feliz. Ai, que bonitinho. Eu vou ler o que eu escrevi no roteiro. Eu escrevi, o final feliz não é um amor perfeito, mas é uma jornada bonita de evolução. Ai, que fofa. Eu estava inspirada quando eu escrevi esse roteiro. E eu acho que vocês vão perceber isso. Não quer dizer que seja uma análise profunda, galera, mas eu estava inspirada. Tirei análises de coisas que eu não esperava fazer uma análise dessas de Shrek, tá bom? Mas quando eu terminei o filme, eu falei, meu Deus, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu escrevi sobre isso. O que você achou? Me diga nos comentários. O que você acha de tudo que eu disse? Você tem opiniões profundas sobre Shrek? Me conte nos comentários, compartilhe comigo. Não se esqueça de deixar um like, tá bom? Deixa um like. Se inscreve no meu canal. Engaje os meus outros vídeos e me siga nas redes sociais. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo, que não vai demorar tanto pra sair. Pode ficar calmo. E a galera aí que quer o vídeo da Blake e do Justin Baldoni, vai engajar a parte 1. Engaja a parte 1, que aí vai sair esse próximo vídeo e o próximo vai ser o vídeo da Blake. Mas só se vocês engajarem, senão, um beijo, queridas, tá bom? É isso, galera. Lucas, dá tchau pra galera. Tchau, galera. É isso, um beijo, se cuida e até o próximo vídeo.